Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo. Vamos iniciar a abordagem em cima do conteúdo da nossa terceira aula. Nós fechamos a aula passada abordando a questão das relações do direito do trabalho com os outros ramos do direito. Especificamente fechamos falando na questão da relação do direito penal com o direito do trabalho. E vamos entrar hoje começando a abordar a questão das normas penais incriminadoras. Tá? Lembrando que nós já abordamos que o direito penal é um conjunto de normas jurídicas, assim como todos os ramos do direito, especificamente que tem a função específica de também, dentro da sua funcionalidade principal, inibir e apontar especificamente o caminho, qual é o delito cometido e também o castigo que a ele deve ser aplicado. Né? Mas quando a gente fala de norma penal incriminadora, são as que descrevem os crimes e aplicam as penas, como eu acabei de dizer. Tá? Elas têm uma função cíntrica, tá? De proibir, ela possui uma função de proibir e de impor ao mesmo tempo. Tá? De proibir a conduta ilícita e de impor que se mantenha uma conduta reta para um bom convívio em sociedade. Essas normas penais incriminadoras, elas se dividem em normas permissivas e explicativas. Então nós temos que lembrar ou aprimorar essas duas observações. Tá? Quando a gente fala das normas permissivas, vocês olhem no material de vocês, que no contexto que vocês têm discriminado aí, vocês têm o contexto completo de cada opção, cada situação que eu estou falando. Tá? As normas permissivas dentro da questão da norma incriminadora, nós temos que entender que ela tem o contexto, tá, de situações em que pode haver um contraponto à norma incriminadora. Tá? Então, se nós temos a norma incriminadora, que é aquela que diz que o crime tal está no artigo tal, a pena é tal, é a norma que incrimina. É óbvio que ela incrimina porque o cidadão cometeu algum crime. Então, ele vai ser incriminado baseado na ação dele. Mas existe o contraponto a isso, que são as normas penais não incriminadoras. Ou seja, as incriminadoras nós todos já estamos careca de saber que são as normas normais, que nós temos conversado, os artigos, as leis. E as não incriminadoras têm um viés também dentro do contexto legal. Tá? Por quê? Porque elas integram o sistema penal. Mas como, professor? Se a norma penal diz que o que é crime é a pena, como existe uma norma que integra o sistema penal e não é incriminadora? Tá? Vou explicar para vocês agora. E isso se enquadra nas duas opções que eu falei, da norma permissiva e da explicativa. Tá? A norma permissiva, a norma penal não incriminadora, de caráter permissiva, tá? Ela permite algumas determinadas ações, ela permite algumas determinadas condutas. Então quer dizer que o senhor está dizendo que pode cometer crime? Não. Eu estou querendo que vocês entendam é que as normas penais incriminadoras são todas as de via normal, que a gente já vem falando, e as não incriminadoras estão dentro também do ordenamento jurídico penal, mas elas permitem que algumas ações, em casos específicos, possam ser cometidas. Mas, professor, não estou entendendo. Vou dar um exemplo para facilitar. Quem de vocês nunca ouviu falar de legítima defesa? Tá? Legítima defesa. Então, o cidadão, para salvar a sua vida, para proteger a sua integridade física, teve que matar alguém, agredir alguém, para preservar o bem fundamental mais precioso que o direito penal protege, que eu já falei para vocês, que é a vida. Então, nesse caso, estamos diante, o exemplo da legítima defesa, de uma ação penal não incriminadora. Por quê? Porque em se comprovando, tá? Mas ele agrediu o cara para se defender, então é uma lesão corporal. Bom, se no caso ficar comprovado que ele fez isso único e exclusivamente para defender a sua integridade física, ele agiu em legítima defesa. Em ele agindo em legítima defesa e, obviamente, legalmente ficando comprovado, nós estaremos diante de uma norma penal não incriminadora. Por quê? Porque o juiz vai avaliar a situação em que ele teve que agir daquele modo para se defender, portanto, ele não será incriminado. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação específica em que não teria lógica incriminar uma pessoa que está defendendo a sua própria vida, a sua própria integridade física, a sua própria integridade psíquica e assim por diante. Tá? Bom, e as normas penais não incriminadoras explicativas, tá? Essas são as que explicam a situação.
Por exemplo, o artigo 4º e o artigo 5º do Código Penal, que nós vamos chegar logo na sequência. O artigo 4º fala do tempo do crime. O artigo 5º fala da territorialidade. Tá? Então, o tempo do crime vai dizer como se deu o crime, tá? Em que tempo se deu, como aconteceu. Vai explicar, é uma norma explicativa que tem no contexto a detalhar o que aconteceu. Então, essas são as duas opções que nós temos que interpretar na questão da possibilidade exclusiva de falar sobre características da norma penal. Tá? Quer dizer, perdão, característica não, da norma penal incriminadora e da norma penal explicativa. Bom, mas as normas penais, todas elas, assim como todos os ramos do direito, têm características. Tá? E dentre essas, algumas são de fácil compreensão, mas é importante que a gente tenha isso. Nós estamos falando da característica da exclusividade, da imperatividade, da generalidade, tá? Da questão da impessoalidade e aí afora. Bom, quando a gente fala da característica principal da norma penal, nós temos que falar e iniciar pela parte da exclusividade, porque ela é uma norma penal exclusiva. Tá? Por que exclusiva? Porque ela determina a cada infração, ela define a cada infração o determinada pena. Ela não pega e bota uma pena que está no crime de lesão corporal para o crime de estelionato e vice-versa. Então ela tem um viés de norma penal com um caráter de exclusividade, porque exclusivamente para aquela ação vai se aplicar aquela sanção. Tá? A questão da imperatividade, por quê? Porque a norma penal, via de regra, consequentemente as ações postuladas, ela é autoritária. Então, lembrem de imperativo, imperador, autoridade. Então, a imperatividade ela é autoritária porque ela faz incorrer a pena para quem descumpriu e cometeu aquele crime. Vai ser cumprido aquilo, tem que ser. Então, imperativamente vai ser feito. Tá? E a generalidade, por que general? Porque quando eu falar em norma penal no caráter de generalidade, lembre do contexto geral. Tá? De todos, coletivamente. Por que eu estou dizendo isso? Quando vocês tiverem que lembrar da característica da norma penal no contexto da generalidade, é que ela é feita para todos nós, para a totalidade dos cidadãos e das cidadãs. Tá? Ela erga homens, ela não é dirigida a um indivíduo. Então, o que é crime no artigo tal para mim é para vocês, o que é para vocês é para mim, não é feito só para mim um crime, outro crime é só para vocês, não. Então, ela tem um contexto, uma característica de generalidade, porque ela não é feita a norma penal para ninguém específico, para nenhum de nós. A questão da característica da abstrata e impessoal, tá? Ela não aponta um mandamento, tá? Proibitivo singular, tá? Ela não aponta singular para ninguém. E veja bem que é muito similar à questão da generalidade com a questão da abstrata e pessoal, porque a generalidade, tá, diz que ela atua para todas as pessoas e a abstrata pessoal que ela não endereça individualmente. Obviamente uma coisa está ligada à outra, porque se ela não atua se ela é para todos, obviamente ela não individualiza, mas são características que, sendo no contexto doutrinário, tem imposta. Então, quando a gente falar em impessoal, a chamada já diz, ela é impessoal, é uma norma que não mira a pessoa ou o caso específico para cada cidadão. Não existe tratamento diferenciado, não existe dois pesos, não deve, tá? Pelo menos, dois pesos para situações idênticas, por exemplo. Bom, e a norma penal em branco? Norma penal em branco. Bom, então essa norma penal não tem nada escrito, o pessoal sempre brinca comigo, né? Quando nós nos depararmos com o tema da norma penal em branco, tenham presente uma coisa: é algo que não está completo. É algo que falta conteúdo para efetivamente ter plenitude de funcionamento, plenitude de interpretação e, por que não dizer, de imposição. Então, ela tem um preceito incompleto. E nesse conceito de estar incompleta, essa norma penal em branco, ela precisa ser complementada, ela tem que ser completada por outra norma, ou seja, duas normas se juntam para termos uma norma efetivamente eficaz. Tá? Então, nós temos uma norma cuja sua descrição efetiva está incompleta e ela precisa, para efetivamente estar em regulamentação, uma complementação.
Essas normas penais em branco se apresentam em algumas situações. Podemos dizer até que elas se dividem, se classificam. Tá? Vamos ver do que nós estamos falando aqui. São duas situações específicas que a norma penal em branco vai se apresentar. Primeira, a norma penal em branco em sentido lato e em sentido estrito. Então nós temos norma penal em branco em sentido lato e em sentido estrito. Qual é o principal contexto de diferença das duas? A norma penal em branco em sentido lato, ela é determinada pela mesma fonte formal da norma incriminadora. Tá? O complemento dela vem da mesma fonte formal. Eu já vou explicar o que quer dizer isso. Vou dar um exemplo que é mais fácil. Tá? Então, norma penal sentido lato vem da mesma fonte formal. A fonte que complementa é a mesma formal. O exemplo, nós não chegamos lá, mas para título de exemplo. Artigo 237 do Código Penal. O que trata esse artigo que uma hora nós vamos chegar lá? Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento. Tá? Bom, contrair casamento. Se eu contrair um casamento, eu sabendo que eu já sou casado em outro estado com outra pessoa, tá? Eu estou cometendo um crime. Um crime de bigamia. Tá? No Código Civil, no artigo 1521, determina os impedimentos desse tipo de situação. Ou seja, então nós temos o Código Penal, no crime de bigamia 237, complementado pelo Código Civil. Ah, professor, isso também é uma relação do direito penal com o direito civil. Perfeito, exatamente. Tá? O que eu quero que vocês mensurem aqui é que nas normas penais em branco de sentido lato, são aquelas que o complemento vem da mesma fonte formal. Neste caso, a fonte formal é o direito penal sendo complementado pelo direito civil, quando o direito penal foi complementado pelo processo penal. Então, é a mesma fonte formal. Já nas normas penais em sentido estrito, o caso muda de figura. Tá? Vai se dar quando o complemento está contido em outra instância legislativa. Ah, mas então é a Câmara dos Deputados para o Senado. Não, não é nesse viés. Tá? Não é nesse viés. Eu vou dar um exemplo para vocês. Peguem, por exemplo, o artigo 33 da Lei de Tóxicos. Tá? O artigo 33 da Lei de Tóxicos diz o seguinte: definir crime importar, exportar, produzir substância entorpecente. Esta normativa, ela não é completa. Tá? E o que vem a completar ela? Um documento do Ministério, da Secretaria Nacional do Ministério da Saúde, que diz efetivamente que droga A, B, C, D, comprimido tal, é considerada droga ilícita. Ou seja, para essa norma ter efetividade, ela precisou do complemento de outra instância. Tá? Então, o Ministério da Saúde, através da Secretaria, complementou, através de uma resolução, de uma norma, a norma penal. Por quê? Porque não adianta prender a droga se não disser lá que o comprimido êxtase é droga. Precisa ter, em algum lugar, precisa estar escrito isso. Não adianta interpretar. Eu acho que melhorar o infantil é droga. Tá, onde está isso? Está escrito aonde? Se não tiver escrito, meus amigos, não existe. Tá? Se não tiver escrito, muita coisa pode se transformar em droga ilícita. Tá? Então, esse é o contexto principal da abordagem que tem que ser feita em cima da questão da norma penal em branco, no contexto sentido lato e no contexto sentido estrito. Tá? No próximo bloco, vamos tratar de uma questão concursal sobre esse tema abordado até aqui. Até o próximo bloco.